Será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Onde andará a justiça, outrora medida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Quero convidar vocês nesse momento para o momento da palavra do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma reflexão no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 7. Mesmo aí na sua casa, assentado no seu sofá ou deitado na sua cama, eu não sei como você está, mas abra a Bíblia nesse momento e vamos refletir da palavra do Senhor nesse texto que com certeza tem muito a nos dizer esta noite. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7, que diz assim: Certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele:
Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos fazer mais uma oração e agradecer a Deus pela sua palavra, pedindo da mesma forma a sua iluminação. Querido Deus eterno Pai, na tua presença uma vez mais nós nos colocamos aqui e queremos pedir que o Senhor venha ministrar a nós a tua poderosa palavra, de forma que nós possamos esta noite nos renovar e aprender mais de ti. Me ilumina esta hora com o teu Espírito Santo e ilumina cada mente que está ouvindo agora a tua voz, para que todo aquele e aquela que estão ouvindo a sua palavra possam verdadeiramente receber renovo e instrução da parte do Senhor. Em nome de Jesus, esta é a oração que nós fazemos para a glória do teu nome. Amém e amém. Antes de eu adentrar a esta palavra, eu queria fazer algumas perguntas para a nossa análise. Primeiro, você acredita em milagres? Você acredita que Deus pode restaurar a sua família, que Deus pode restaurar o seu casamento, que Deus pode sarar a ferida, que Deus pode operar milagres e maravilhas na sua vida? Você acredita que esse tempo em que nós estamos passando por esta pandemia, por esse tempo de enfermidade, você acredita que Deus pode socorrer a nossa nação, que Deus pode socorrer o nosso Brasil, que Deus pode socorrer todo mundo? Você acredita nisso? Se você acredita, pode ter certeza que essa palavra vai causar um grande efeito na sua vida esta noite. Por isso eu quero falar sobre o seguinte tema: há milagre na sua casa. Eu poderia dizer até melhor: o milagre está na sua casa. Por isso, a palavra de ordem esta noite é: não saia de casa, fique em casa, porque o milagre de Deus está lá na sua casa. O milagre do renovo para a sua família, o milagre para a renovação da sua comunhão com Deus, o milagre para a sua transcendência espiritual está lá na sua casa. Deus está separando este tempo para trabalhar nas famílias, para trabalhar no meio do seu povo. Se você olhar para o contexto da humanidade, para o contexto do Brasil, você vai ver que nós estamos vivendo um caos econômico. Nós estamos vivendo um tempo de turbulência por causa do declínio moral, de uma corrupção governamental, por causa do declínio moral da população. E a gente percebe que tantas coisas que têm nos acontecido, certamente um dia a conta chegará para a gente pagá-la. Você percebe que a família tradicional, ela tem sido de forma muito contundente bombardeada no nosso país. Você percebe que os ensinos no colégio têm sido um ensino deturpado dentro de uma ideologia marxista para doutrinar as nossas crianças e os nossos futuros jovens. E quando nós observamos isso, nós percebemos também que Deus, de alguma forma, através daquilo que Ele permite acontecer, Ele está trabalhando para que nós nos voltemos para Ele.
Quando nós olhamos para esse texto, o primeiro verso que diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. O que a gente percebe aqui é que essa família está vivendo o dia mais terrível da sua casa. Essa família está vivendo um dia de luto, de perda, porque, em primeiro lugar, essa família perdeu o sacerdote, o provedor, o marido, o pai. E, portanto, o lamento, o luto, a tristeza, a dor tomam conta deste lar. E para essa família, a gente percebe que o dia mau chegou. A provação chegou para esta família. O dia da angústia chegou para essa família. E nós, nação brasileira, e as demais nações, como família, como povo, como ser humanos, nós estamos vivendo um tempo de provação, um tempo de angústia, um tempo de desespero por causa da pandemia que está aí nos assustando. Mas quando nós olhamos para este texto e a situação dessa família, isso nos mostra que toda família, temente a Deus ou não, toda família, sendo justa ou injusta, sendo crente ou ímpia, toda família que serve a Deus ou não, está propensa a passar pelo dia mau, pelo tempo de angústia. Algumas pessoas, alguns crentes estão dizendo que não precisa fechar a igreja, isso não vamos pegar o coronavírus, não vamos ficar doentes, porque nós estamos protegidos pela fé. Deixa eu te dizer uma coisa: o mal, quando vem, vem para todos. É por isso que Deus nos orienta, através da sua liderança, do seu governo, da sua autoridade. Ele nos orienta a fazer aquilo que é propósito do Senhor. E a ordem do Senhor é esta: fique em casa, porque o milagre que eu vou operar na sua vida neste momento está lá dentro da sua casa, na comunhão com os seus filhos, no renovo da aliança do seu casamento, na comunhão plena com Deus. Portanto, você pode ser crente ou não, pode ser ímpio ou justo, mas o mal, quando ele vem para todos. A igreja e as famílias crentes precisam se preparar para o dia mau. Nós precisamos estar preparados diante da palavra do Senhor, diante da fé, para vivermos o dia mau. E com toda aquela dor que aquela família está sentindo, todo aquele sofrimento que aquela família sente, ela terá que enfrentar ainda por cima o credor. É isto que essa mulher está reclamando aqui com Eliseu. E a pergunta que nós fazemos: por que precisamos aprender a passar pelo dia mau? Por que precisamos nos prevenir? Por que precisamos nos preparar? A resposta é: porque sempre há a possibilidade de piorar. Olha como que está a Itália. Olha o que aconteceu com a China. Olha o que está acontecendo na Espanha. O Brasil está tentando fazer com que as coisas não aconteçam da mesma forma que aconteceram lá. Mas é preciso que nós sigamos as orientações. É preciso que nós tenhamos uma preocupação responsável. Não um desespero, não uma ansiedade, mas uma preocupação responsável. Às vezes, tudo acontece no mesmo tempo. E essa pandemia está fazendo isso. Essa crise na economia, pessoas que estão ficando desempregadas. E o dinheiro nós não podemos mais confiar. No governo nós não podemos mais confiar. No homem nós não podemos mais confiar. O que nós vamos confiar então nesse tempo de crise? Somente nele, no nosso Deus. E para isso, é importante frisar que essa família é temente a Deus. Servia o profeta de Deus, o sacerdote que morreu, era discípulo de Eliseu. Por que Deus permitiu tal fatalidade? Porque Deus tinha algum propósito. Deus queria trabalhar na vida daquela família de alguma forma. E talvez você pergunte: por que Deus permitiu a pandemia?
Deus quer trabalhar nas nossas vidas de alguma forma. A gente vai aprender nesse texto aqui, pelo menos 3 atitudes que essa mulher tomou e que nós devemos tomar em tempo de coronavírus. Vamos lá para a primeira atitude. Perceba que o verso 1 diz que essa mulher clamou, ela foi até Eliseu clamar. Naquele tempo, nós ainda não tínhamos o livre acesso a Cristo. Então a gente ia até o homem de Deus. Hoje você tem livre acesso, o véu se rasgou, você da sua casa, onde você está, você pode clamar ao Senhor, você pode orar ao Senhor, você não precisa de um líder superpoderoso, ou de um pastor, ou de um profeta, você não precisa de ninguém, você mesmo pode se colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor como esta mulher clamou. O clamor, portanto, deve estar nos nossos lábios e no nosso coração o tempo inteiro, em todos os momentos, sobretudo em momentos que nós estamos vivendo de crise. E talvez esse tempo que nós estamos passando em casa seja para nos acostumar com a oração, seja para nos moldar dentro da oração. Mas a verdade, irmãos, é que cada vez mais nós estamos esquecendo de orar, de clamar ao Senhor, não fazemos mais a oração incessante, temos preguiça de orar. E talvez esse é um tempo que o Senhor dentro de casa vai nos ensinar a buscá-lo com mais força e vontade, com mais fé e determinação em clamor e oração. A segunda atitude que a gente percebe aqui, aliás, nessa primeira atitude ainda, nós vamos ver no verso 12, que diz assim, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A pergunta de Eliseu aqui é totalmente natural e compreensível, porque em muitas situações que acontecem conosco, realmente quando nós, homens de Deus, olhamos e percebemos que não há o que fazer. E aqui que está o milagre de Deus. Quando não há o que fazer, é onde o milagre do Senhor acontece. Talvez existem pessoas que estão apavoradas, em pânicos, achando que é o fim essa pandemia que está acontecendo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O profeta, ele já estava acostumado com essas situações e por isso ele é iluminado, ele vai dizer logo na frente o seguinte: dize-me que é o que tens em casa. Primeiro ele olha e vê, não sei o que fazer. E logo em seguida ele é iluminado e faz uma pergunta para ela: dize-me o que é que tu tens em casa. E aqui eu penso que Deus começa a direcionar aquela situação, o seu trabalhar para o lar, para a esfera do lar. Por isso que o profeta pergunta: me diz, o que é que você tem lá na sua casa? Talvez Deus está te perguntando essa noite: como está a sua casa? O que você tem lá? Como está a sua família? Como está a sua relação no casamento? Como está a sua relação com os seus filhos? Como está o seu culto doméstico? Talvez Deus esteja te perguntando esta noite. E aí a gente entra no segundo ponto, na segunda atitude que nós aprendemos com essa mulher. O texto diz o seguinte: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Ou seja, aquela mulher não estava totalmente vazia, ela tinha alguma coisa. E Deus sabia que ela tinha alguma coisa para apresentar. Talvez você esteja se sentindo vazio e vazia. E Deus te colocou aí esta noite para te dizer: você ainda tem alguma coisa, você ainda tem uma esperança, você ainda tem alguma coisa dentro de você. Você não está totalmente vazio e vazia. Você não está totalmente seca e seco. Você ainda tem alguma coisa para apresentar ao Senhor. E então, aquela mulher, ela apresenta, ela traz aqui uma segunda atitude que nós temos que ter nesse tempo de pandemia. A mulher apresentou o que ela tinha. E a pergunta que eu faço é essa: o que você tem nesse momento que você está em quarentena em casa? O que você pode oferecer para Deus? O que você tem para sacrificar a Ele em louvor, em adoração?
A gente vê nesse texto que a situação daquela família era tão precária que até mesmo uma botija de azeite, aos olhos daquela mulher, não era nada. Mas para o homem de Deus, para o profeta de Deus, já era alguma coisa. Já era um sinal do milagre de Deus na vida daquela família. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, talvez a única coisa que vocês têm seja os seus joelhos. Então dobre-os diante do Senhor e ore, e clame, e peça o socorro dele. Mas talvez a única coisa que você tenha são as suas lágrimas. Então derrame-as diante do Senhor em pranto, suplicando a Ele pela bênção e o milagre que você precisa e, sobretudo, pela proteção contra o coronavírus que nós precisamos tanto nesse momento. Perceba que nos versos 3 a 4 está dizendo assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Perceba que o Senhor, Ele começa a dar algumas instruções e começa a determinar algumas ordens. Ele diz, vai, pede emprestadas. Entra, fecha a porta. Deita o teu azeite. Põe a parte a que estiver cheia. Deus, através do profeta, está orientando aquela mulher o que ela tinha que fazer para receber o milagre. E as orientações que nós estamos tendo com a prevenção é para que Deus então opere um milagre na nossa vida. Deus vai nos provar se somos obedientes ou teimosos, né? Quando Deus fala para Noé entrar na arca, Noé faz esse anúncio para as pessoas não obedecem. E somente Noé com a sua família que obedece. O que acontece? Somente Noé e a sua família recebem o milagre de Deus. Quando Deus fala para José no Egito, olha, vai vir um tempo de escassez, Deus mostra isso em sonho para ele. Deus então dá orientação, ilumina José para ele fazer aquilo que tinha que ser feito para que o povo não passasse fome. José fez, o povo obedeceu, e no tempo de fome eles viveram o milagre de Deus. Deus chegou para José quando Jesus nasceu e disse para José, o anjo do Senhor disse para José, vai para Belém, porque se ficar aqui estão querendo matar Jesus. José teve que ir com o menino Jesus para Belém, e o menino não foi assassinado porque foi orientado por Deus. E a orientação por nós, pastores, líderes, autoridades, governantes, agentes da saúde, todos nós estamos sendo iluminados por Deus para orientar por você. Vai e fica em casa. Quem está falando contrário a isso, como a gente leu hoje, tem aparência de piedade, mas está deturpando a palavra de Deus, querendo tentar a Deus, dizendo isso ser fé, mas é uma fé ignorante e não uma fé inteligente. Portanto, aqui o homem de Deus dá instruções, e desta mesma forma o Senhor está nos dizendo, vai que você vai vencer, vai porque a vitória vai acontecer, vai porque eu estou contigo. Deus é que está no controle de todas as coisas, e Ele então nos ilumina e nos direciona para a vitória que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo, para a nossa nação brasileira e para todos aqueles que ouvem a sua voz. Portanto, a segunda ordem, a segunda atitude que eu aprendo é apresentar o que eu tenho para Deus, né? E a terceira, a gente vai ver aqui no versículo 5, que diz assim, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Olha o que está acontecendo aqui. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Começou então aquele azeite ser multiplicado. E ela começou a encher as suas vasilhas, porque ela obedeceu à orientação do homem de Deus. E portanto, essa é a terceira atitude para tomarmos nesse tempo de pandemia. Obediência,
obedecer à orientação das nossas autoridades. Isso porque a obediência, meu irmão e minha irmã, é o princípio regedor da nossa fé. Aquele que diz ter fé, mas não obedece àquilo que a sua autoridade diz, a sua fé é fingida. Porque se você não consegue obedecer à autoridade humana, como que você vai obedecer à autoridade divina? Nós estamos aprendendo aqui, nessa terceira atitude, que a obediência gera o milagre de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A obediência faz com que Deus haja em nosso favor mais que qualquer sacrifício. Importa obedecer ao Senhor. No versículo 6, diz assim, está escrito assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha que milagre que aconteceu. Ou seja, todas as vasilhas foram cheias e o milagre foi completo. Não foi pela metade, foi completo. E por que a gente faz a pergunta, por que o azeite parou? A gente aprende que o milagre que Deus tem para a nossa casa, ele vem na medida certa, nem mais nem menos. Então fica tranquilo, você está em casa, você está seguindo as orientações, você está lendo a Bíblia, você está orando com a família, você está buscando a comunhão mais com Deus e com a sua família, com o seu cônjuge. Então pode ficar tranquilo e tranquila, porque o seu milagre, a sua bênção, o que você precisa, virá na medida certa. E aí no versículo 7 diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Olha só que lindo, que maravilha, porque é o que a gente percebe aqui, que o milagre de Deus chegou para essa família e foi além do que ela pensava, do que ela esperava, do que ela imaginava. Porque não só pagou a dívida daquela família, como aquela família pôde agora ter uma segurança financeira, porque ela pôde viver do resto. A bênção foi tão grande que aquela família pôde viver do resto daquele milagre. Então, se você acreditar em Deus, se você crer no Senhor, se você for uma pessoa obediente às orientações do Senhor, certamente o Senhor virá com o seu milagre na medida certa que você precisa, e você poderá dizer: o Senhor é meu pastor e nada te faltará, porque verdadeiramente nada vai te faltar, porque Ele supre todas as suas necessidades. Eu concluo essa palavra então dizendo para você, preste atenção, que nós aprendemos aqui. Você que está em casa, você que está de quarentena, o milagre está aí. O milagre está na sua casa. E a gente aprende 3 atitudes aqui. Nesse tempo de quarentena, nós precisamos clamar ao Senhor. Nesse tempo de quarentena, nós precisamos apresentar aquilo que nós temos para o Senhor. Seja pouco que seja, mas nós temos que apresentar ao Senhor. E nesse tempo de quarentena, nós temos que obedecer a orientação que Deus tem usado, as suas autoridades, como Ele usou o profeta Eliseu para falar àquela família. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus operou um grande milagre nessa família, não só apenas pelo fato da viúva ser pobre ou ser viúva de um discípulo do profeta, mas em primeiro lugar porque ela clamou. Então nós precisamos clamar. O Brasil precisa clamar. E a nossa igreja presbiteriana determinou esse tempo de jejum e de oração começando a partir de hoje. Portanto, ao clamar, o Senhor foi de encontro à necessidade daquela família, mostrando sua compaixão, sua misericórdia e sua graça divina para com ela. Em segundo lugar, o Senhor nos ensina a trabalhar junto com Ele na construção do milagre. Perceba que Deus usa o profeta para perguntar: o que você tem? Você precisa ter alguma coisa. Então talvez você não tenha muita coisa, mas o que você tem já é o bastante para Deus operar um milagre. Então se Deus te deu um tempo,
para você ter, para buscá-lo com mais fé, faça isso. Apresente o seu tempo para Ele e Ele vai operar um milagre na sua vida. E em terceiro lugar, era para recebermos o milagre de Deus na nossa casa. Para recebermos este milagre na nossa casa, nós precisamos então obedecer às instruções da sua palavra. Se você for para a rua, você está correndo o risco de pegar o vírus. Mas se você ficar em casa, é dessa forma que Deus está te protegendo, te dando vida e saúde. E além de você proteger a sua casa e a sua família, você também está protegendo os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. Sendo assim, que você possa viver a palavra como ela é, da forma que ela é. Não siga palavras deturpadas. Não siga pessoas cegas, porque se você fizer isso, os dois vão para o mesmo abismo. Vamos seguir as orientações, porque o milagre está lá em casa. Então não saia de casa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o nosso Brasil.